Voltei. Eu queria falar do filme. Isso eu lembro. Na quinta, eu fui no cinema e, e eu tô dispersa, assim, porque entrar no mesmo fluxo que eu estava antes é difícil. E aí eu tava tentando, inclusive, anterior a esse vídeo, eu tentei gravar umas 3 vezes, mas parecia que o fluxo tava muito diferente. Tipo assim, parecia que não era eu. Aí eu tentei falar rápido, eu tentei pôr música, eu tentei falar de um jeito. Nada tava batendo muito. Aí eu. Aí cá estou eu, preparada pra gravar de novo. Ficou parecendo a primeira vez que eu escrevi. Eu comecei a escrever Máscara, o capítulo. Aí eu parei no meio, porque eu travei. E aí quando eu fui voltar, eu fiquei, mano, a escrita vai ser muito diferente. Vai ser muito diferente. Aí eu peguei e consegui voltar. Eu vejo a diferença? Vejo. Mas assim, é isso, né? Fazer o quê? Sobre o filme. Lembra o que eu falei anteriormente sobre. Eu consegui encarnar o que Agostinho tava. Quem Agostinho era? E aí eu entrei assim, eu tava lendo e eu tava sentindo tudo. No filme foi a mesma. Foi da mesma forma. É como se eu tivesse vendo, sentindo pela perspectiva do protagonista. E não só do protagonista, também da filha dele, do filho, do avô, da professora, do diretor, das pessoas que estavam ali jogando. Tipo assim, isso eu tô falando no início já. E aí foi muito interessante porque o filme, ele traz isso que eu falo às vezes. Ele traz no sentido de a verdade, ela se revela aos poucos. E uma verdade, quando é verdade, ela se torna inevitável. Tipo, inevitável. E aí você pode dizer, tá, pode ser inevitável para você. E eu concordo, mas ao mesmo tempo eu discordo. Concordo não concordando. Não é que eu uma parte é maior. Não, as duas coexistem. Por quê? Ele sentiu um chamado que foi escrita a comunicação primeiro com a filha. E a filha falou que era um fantasma. Aí o pai fala para ela bem assim: para ser ciência, você precisa não só olhar, mas também observar, nomear. Ele fala o método para você conseguir criar uma teoria. É isso, ele faz isso. E ele fala isso, e que é literalmente acompanhar o processo em desenvolvimento e mapear e nomear. E a filha dele faz isso. A filha dele faz isso e ela começa a ver que tem coerência no que está sendo transmitido. Não é só um fantasma, é algo sendo dito. E aí primeiro foi em códigos, e que foi quando levou eles à base da NASA. E, tipo assim, uma coisa interligada à outra. E a cada vez que ele seguia algo que não tinha lógica, fazia sentido e a lógica vinha depois. Na hora que eu tava pensando isso, porque eu peguei isso nos primeiros minutos do filme. Porque eu já tinha assistido esse filme, só que ainda as coisas não faziam sentido para mim. Ele não fazia muito sentido. Fazia sentido, mas não tinha lógica. Eu não conseguia falar porque que eu tava sentindo, enfim. Mas eu amava aquele filme, eu já assisti ele umas 8 vezes. Umas 8 vezes. E eu peguei, me perdi. Foi lá um negócio que me perdi. Já assisti ele umas 8 vezes, só que dessa vez foi diferente por isso, porque eu tava literalmente. É como se a linguagem viesse. Eu já tinha
o sentir, e a linguagem veio e traduziu. E aí, naquele momento, eu tava... minha cabeça... E aí eu virei pro Matheus, Matheus, você tá vendo isso? E aí ele, calma, amor, eu tô vendo. Aí eu, isso. E aí eu falando e falando. Nossa, eu tava muito empolgada. Aí eu vi que ele não tava conseguindo acompanhar o filme e me ouvir ao mesmo tempo, porque ele precisava prestar atenção no filme pra fazer sentido. É, eu aqui dentro mastigando a unha e olhando cada detalhe. E tudo que eu via, eu encaixava com outra coisa e eu ficava, cara, minha mente vai explodir. Olha isso, que legal. Enfim, terminei o filme e o filme, ele o tempo todo mostrava a espiral de ir e voltar, de você sentir algo e depois traduzir, e de você prever um futuro com uma verdade. É como se o sentir soubesse o que vai acontecer. Aí pode ser que eu esteja viajando agora, pode ser que futuramente eu consiga nomear isso de uma outra forma, mas agora, por enquanto, isso tem um pouco de lógica pra mim. Por quê? Antes de ir, ele falou bem assim pra filha: eu não sei quando eu vou voltar, e talvez eu volte quando tivermos a mesma idade. E a idade mais próxima dos dois naquele momento de despedida era 33, que era o dele. E aí ela pensa, nossa, mas você vai voltar quando tiver a minha idade? Quer dizer, você vai voltar quando eu tiver a sua idade? E aí ele vai embora, acaba o filme, e no final, na última cena do filme, uma das últimas que ele tá se despedindo da filha depois de se reencontrar ela, depois de reencontrar ela após anos, ela olha pra ele e fala: você estava certo. A gente se reencontrou quando possuímos a mesma idade. E ambos tinham a mesma idade. É isso? Acho que não é isso não. Peraí, deixa eu lembrar qual que é a cena. Não, não é isso. Eu sei que ela tinha 33, ele tinha 33 e era pra ele voltar quando ela tivesse 33. Aí não voltou. Ele voltou quando ela tinha... Ah, lembrei. Lembrei da frase, gente. Nossa, eu tô. Mas assim, ainda faz sentido, tá? A frase era: quando eu voltar, pode ser que eu seja mais velha, mais velho que você. E aí, ela ser mais velha que o pai. Aí ela pensa, a criança pensa, que é quando os dois tivessem a mesma idade. Ah, cara, eu não lembro. Na hora fazia sentido, fez muito sentido. Super fez sentido na minha cabeça, eu super estou sentindo isso. Não tô sabendo me expressar porque eu não lembro da cena. Estou com preguiça de procurar, mas faz sentido. Se vocês quiserem, depois vai, abre aí o Google, pesquisa. E até comenta aí, me diz. Eu vou olhar depois também. É... Enfim, senti todo o filme. Agora ficou parecendo que eu me descredibilizei, né? Depois de tudo que eu falei. Olha, fez sentido pra mim, não? Enfim, por que eu tô falando isso? Falei do filme, aí eu adorei o filme, e pra mim foi uma espiral viva que ela vai e volta o tempo todo, todas as cenas estão interligadas, e nada acontece por acaso, nenhuma tomada de decisão dele é por acaso, nenhuma das escolhas, nenhuma, literalmente. Até as coisas que dão muito errado é porque tiveram um propósito. Tudo teve um propósito, tudo. E é muito, muito, muito legal isso. O filme é muito legal, porque ele não tem pontas soltas, tá tudo conectado dentro de uma espiral. E talvez esse seja o maior momento. Talvez esse seja o momento que a gente mais se reconheça. O momento que tudo ainda tá conectado, de algum modo. Que a essência, ela é única. E a base. Eu suponho que seria algumas bases, tipo sempre. É como se fosse a essência da pessoa. Mas a essência de um jeito que é uma pessoa que ama. Seriam virtudes. Virtudes. Porque eu acho que a gente nasce assim, com algumas virtudes pré-definidas. Tanto que tem gente que tem personalidades e personalidades.
Mas enfim, não quero entrar nesse tópico agora, porque eu não vou saber defender, porque eu não vim preparada para isso. Geralmente eu venho com um sentir já pré-definido, e que não é esse caso sobre esse assunto agora. Vamos ao que importa. Aí, na sexta, eu não estudei. Quinta eu estudei, sexta não. Aí eu falei, sábado eu vou estudar. Aí eu cancelei um compromisso que eu tinha aqui em casa, porque eu tinha combinado uma noite pra gente jogar GOT. E aí, eu que chamei, porque eu sei que um amigo meu gosta, o meu esposo, a irmã dele, e nós queríamos chamar um outro casal. Só que eu não gosto de GOT. Eu não gosto de jogo tão longo assim. Eu gosto de série. Mas eu não. É jogo de tabuleiro. E o Matheus vai morrer assistindo isso aqui, né? Eu vou jogar, tá? Eu vou jogar. Eu vou jogar. Aí, já estou me rendendo. Vamos jogar. Eu vou jogar. Mas não me atrai. Não me atrai nem um pouco. E eu precisava estudar. Aí eu falei, cara, eu vou desmarcar e eu vou estudar. Porque entre estudar e jogar isso, eu prefiro estudar. Aí eu desmarquei. Avisei o pessoal que eu ia estudar. Eu falei, amor, eu vou estudar, aí mais tarde a gente pede alguma coisa pra comer e fica junto, assiste um filme. Aí ele falou, beleza. Aí eu fui pra sala estudar. E aí eu liguei o computador, abri tudo e fiquei dispersa. Porque toda vez que eu vou estudar assim é um ritual. É até eu me sentir confortável, depois de ter feito um monte de coisa, porque no momento que eu me entrego, literalmente é uma imersão. Aí, para mim é um ritual, eu tenho que preparar o meu corpo para aguentar isso. Não é aguentar, mas é entrar nisso. Aí, acabou que tava tarde. Tava tarde. Primeiro que eu faltei aula de coral à tarde para dormir. Aí eu falei assim, não, eu vou dormir. Nossa, sábado. Aí eu falei, eu vou dormir. Vamos tirar um cochilinho. Aí eu fiquei brigando por dentro. Eu vou, não vou, eu vou, não vou. Aí eu falei, não vou, eu durmo, porque eu tinha dormido pouca noite. Eu durmo, acordo e estudo. É, melhor isso, prioridade isso. Aí eu não fui no coral, porque o coral é 2 horas lá, das 2 às 4, e eu queria estudar mais cedo. Aí eu dormi. Dormi com o Matheus aqui na sala. E aí a gente dormiu até 6 horas da tarde. 6, 5, 5, até 5 horas. E aí eu falei, mano, vou estudar. Só que, tipo, eu tinha acabado de acordar. Eu tava ainda sonolenta. E foi muito difícil. Aí eu não estudei. Aí já era tarde pra pedir comida, eu não queria comer tão tarde. Eram umas 9 horas. Aí, isso eu enrolei das 7 às 9, tá? Detalhe. Aí, cheguei aqui pro Matheus, falei pra pedir comida. Aí eu pedi a comida. Aí eu ia ter mais um tempo. Aí eu abri, aí eu ia lendo algumas coisas, mas assim, nada de realmente me propor a fazer aquilo. Aí eu peguei e fui. Gente, detalhe, tá? Eu viajei há uns dias atrás com a minha amiga para Goiânia e a gente comprou um pod para levar. Aqui, ó, um pod. E eu nunca tinha fumado um pod. E a cada. A gente tá revezando, tá? Um pouco fica com ela, um pouco fica comigo. Aí eu tô pegando depois de uma semana e meia, mais ou menos. E aí é muito engraçado, né? Porque parece literalmente um chiclete, o sabor que fica. E a fumacinha é muito bonitinha. Não tô falando pra vocês fumarem, não fumem, tá? Inclusive, depois desse aqui, eu não vou comprar mais, a não ser que eu vá viajar de novo, porque achei o máximo. Porque isso aqui vicia. Isso aqui realmente vicia. Tanto que eu não costumo fumar o tempo todo. Mas se eu estou à toa, eu adoro ficar fumando pra ver a fumacinha e ficar brincando com a fumaça. Adoro. Sim, eu perco tempo nisso. Aí, não consegui estudar, fiquei com o Matheus. Aí no dia seguinte a gente levantou, foi comprar várias coisas, foi andar na rua um pouco. E a gente veio pra casa, arrumou a casa e foi fazer o almoço.
Fui fazer o almoço, eram umas 3 horas da tarde. Não, foi fazer não, foi ficar pronto. E 5 horas a gente tinha um compromisso. Aí acabou que a gente enrolou pra ir pra esse compromisso. Eu enrolei pra tomar banho e tal. E a gente foi, era um sarau. E lá foi a primeira vez que eu li algo meu pra várias pessoas, fora o YouTube, presencialmente. E eu queria contar pra vocês também a experiência. Eu levei meu diário e o portfólio, onde está o capítulo dos livros. E eu queria ler, eu não me cadastrei, mas eu queria ler se desse, e aí por isso eu levei. Aí chegou lá na hora, tinha muita gente participando, inclusive teve algumas apresentações que foram muito bonitas. E uma coisa que eu reparei, o que mais marca, o que mais chama atenção e o que reverbera é quando a pessoa realmente está entregue ali, né? Tipo assim, se vai recitar algo, é recitar com toda a alma ali falando. Se vai cantar uma música, é sentir o que tá cantando, as notas saírem, tocar o violão e realmente tá fazendo aquilo. Em todos os momentos, sabe? Não porque era para agradar o outro, mas porque sentia aquilo. Sei lá, enfim. Aí eu fui e falei pro Matheus: olha, o cara ali da apresentação, perguntei ele se dá pra eu entrar, porque, tipo assim, o sarau tinha umas 40 pessoas, mais ou menos, 30 por aí. Era um sarau pequeno. E eu, inclusive, eu fiquei surpresa. Foi a primeira vez que eu fui no sarau, porque eu não sabia que na cidade tinha um. Como assim? Como assim? A terra do sertanejo? Desculpa, eu tinha um preconceito, sim. E eu não imaginava que tinha, inclusive, eu achei muito legal. Muito legal mesmo. É, fui seguir a página, eu vi que geralmente as mesmas pessoas, não é tão conhecido assim. Fiquei triste, porque me fez pensar duas coisas. Será que todo mundo aqui na cidade conhece? Acho que não, né? Porque eu não conhecia. E eu não sou todo mundo. Então tem mais gente que não conhece, a cidade é grande. Mas eu também fiquei pensando. É, que isso também é muito novo. É muito novo. Faz sentido as pessoas não conhecerem. Porque eu olhei e eu vi que é o mesmo grupo. É sempre as mesmas pessoas, assim, mais ou menos. Não tô falando que isso é um problema, tá? Não mesmo. Só pra deixar claro. Enfim. Aí foi a primeira vez que eu fui lá. Aí eu pedi pra deixar a cadeira, que eu ia sentar. Não, aí eu lembrei. Aí eu pedi o Matheus, ele não queria ir, porque ele também tava com vergonha. E eu não queria, eu tava com vergonha. Aí eu falei, não vou. Não vou. É isso. Não senti confiança de ir. Aí teve uma hora que ele chegou pertinho do nosso lado. E o Matheus falou assim: agora é esse momento, vai lá. Aí eu. E aí eu, por favor, chama ele pra mim. Porque eu realmente tava insegura. Aí ele chamou. E aí eu perguntei se eu podia apresentar, que eu não tinha me inscrito e tal. Aí ele falou que sim. Aí eu perguntei se podia. Ele falou que tinha limite de 3 poemas por pessoa. E aí eu perguntei se tinha um tempo. Aí ele falou 5 a 10 minutos. Eu falei, beleza. Aí eu queria ler O Silêncio, porque eu acho ele bem impactante, né? Principalmente, eu vou dar spoiler, né? Eu acho ele impactante. Eu acho ele gostoso, porque ele me faz despertar a criatividade. Ele me desperta a criatividade no sentido de imaginação, preciso imaginar e entrar na cena. E o silêncio, ele também é bom, porque é o primeiro, né? E ele é gostoso, o silêncio é muito gostoso. O vazio, perdão. E aí, eu falei pro Matheus, ele falou, lê o silêncio, lê o vazio. Porque o outro, ele é mais denso, ele precisa de mais atenção pra ler, pra sentir ele. Aí eu falei, não, vou ler o silêncio. Aí tava perto de me chamar. E eu falei, vou ler o vazio. Aí eu peguei o vazio e fui lá na frente. Aí eu pedi pra sentar na cadeira que tinha lá.
Aí eu sentei, falei que era a primeira vez que eu tava ali, que eu nunca tinha lido pra várias pessoas assim, que era tudo novo e que eu tava um pouco nervosa. E que eu ia ler o primeiro capítulo do livro que eu tava escrevendo, que ele é sobre o mergulho no inconsciente de uma personagem. E fala sobre várias camadas do ser. E aí eu comecei a ler. E minha mão tava assim, ó, segurando a folha. Por isso que eu pedi pra sentar, porque eu apoiei as folhas no colo, porque eu sabia que eu ia tremer. E eu precisava ler, né? Aí eu terminei de ler. Todo mundo ficou em silêncio. Eles aplaudiram e tal. Aí o Matheus me elogiou. E a gente foi. Passou pouco tempo. Acho que passou mais umas 3 apresentações. A gente foi embora, porque eu tava com muita fome. E eu queria acordar cedo hoje. Já era umas 9h30, mais ou menos. Aí a gente veio embora. E começou a me bater uma insegurança do que eu tava fazendo era fazer sentido ou não. Enfim, me bateu uma insegurança do que eu estava escrevendo. Insegurança em saber se era real ou não. Se a minha teoria era real ou não. Aí hoje cedo eu levantei. O Matheus comprou pão de queijo pra mim, pão de queijo café. E aí eu fui comer meu pão de queijo café assistindo Lulu. É Lulu, Luluzinha, alguma coisa assim, né? É, é um desenho muito gostoso, inclusive eu recomendo vocês assistirem. Eu achei ele muito adulto. Que surpresa, achei ele. Inclusive, se uma criança assistir, ela vai ter um desenvolvimento muito bom. Ou vai ficar meio afiada, dependendo do convívio que ela tem. Porque ela é muito rápida, os pensamentos dela é muito rápida, ela tem a resposta e a pessoa muito rápida. Tá, que é um desenho escrito por adultos e tudo mais, mas ainda assim é um desenho infantil, né? E a criança assiste aquilo. E é muito legal. Enfim, fui assistir, aí eu falei, vou tomar um banho, gravar um vídeo. Faz um tempo que eu não me arrumo para gravar um vídeo. Geralmente, eu tô só ligando a câmera e gravando. E aí, enquanto eu tava no banheiro, eu tava sentindo a água escorrer. E aí isso me veio na cabeça na hora. A aspiral. E eu falei, cara, eu já sei o tema do vídeo de hoje. É a aspiral. E é mostrar isso na prática. Porque na minha cabeça vai e vem tanto os pensamentos quanto os meus atos. Só que todos eles guiam para um mesmo propósito, que seria a verdade. A verdade, o amor, a intensidade, a busca. E essa parte também é muito nova para mim, porque eu já sentia, mas sair nomeando e me vendo no processo, bom, esse já não é muito fácil. Aí sempre é um ritual. Aí eu coloquei a câmera e fui gravar e as palavras foram saindo, foi atravessando. Mais cedo eu estava um pouco mais reflexiva sobre a aspiral. Agora eu não tô tanto, meu sentir não tá tão guiado para isso, para poder explicar e nomear até na prática agora. Mas eu sei que eu já faço, porque eu vou e volto no assunto o tempo todo. Já sei, para explicar do dia a dia. O estudo é assim, eu vou fazendo uma coisa que me chama atenção, vou fazendo outra coisa que me chama atenção, e quando eu volto, eu consigo focar naquilo e viver aquilo. O sentir, ele me guia, e eu espero ser guiada pro estudo. Não é como se eu me perdesse, é como se fosse o momento antes da curva, ou a curva. E nessa curva, parece que eu me perdi.
mas é só o antes da curva. Como eu tive medo do sarau, de falar a sensação, e ainda assim eu fui e fiz, e ainda assim eu estou aqui dizendo e expondo isso, é o momento antes da curva. Eu entendi que eu tive medo porque é normal. Eu não tô lendo só pra mim, eu tô lendo pra várias pessoas. Quando eu digo que é isso, eu tenho que assumir a responsabilidade do que aquilo significa. Então, eu sinto peso e ao mesmo tempo a capacidade, não é capacidade, mas é a dúvida de acreditar em mim mesma, porque é algo, é como se, cara, isso é muito real pra mim, mas eu tenho muita dúvida da minha capacidade ainda de acreditar que eu sou capaz. Inclusive, isso aqui já foi uma coisa que eu falei já em outros vídeos. Eu realmente duvido muito de mim, mas é interessante porque, por mais que eu duvido, eu nunca deixo de tentar e a cada vez eu tento de um jeito diferente, duvido menos e acredito mais. E eu falo muito isso porque, não porque eu estou reclamando, mas é porque é uma forma de me ver, de me reconhecer e de reconhecer as minhas falhas, derrotas, tudo, toda a verdade, sabe? É uma forma de existir. E, bom, o vídeo de hoje era para mostrar uma espiral viva, que seria eu vivendo enquanto nomeio, eu mostrando no dia a dia, e esse vídeo vai ter que. Vocês vão ter que se permitir, sentir, racionalizar, porque para mim é tudo é uma junção dos dois. E eu acho legal, uma coisa que me ajuda muito a nomear e entender isso é quando eu vejo como cientista. Tipo, como se eu estivesse analisando o que está acontecendo e associando a cada parte. E acho que o vídeo é sobre isso. Reparei também que estou estudando cada vez mais, tendo essa imersão. Ainda não estou estudando muito, e tirei a conclusão que talvez eu possa reprovar em algum período, e tá tudo bem em alguma matéria, porque, como eu falei mais cedo, eu quero estudar para aprender de fato. Então, no mais, é isso. Eu acho que tem mais coisa. Tô naquele momento da curva. Tô contente de postar. Também fazia tempo que eu não postava. Vou deixar também fixado aqui embaixo, eu não deixei no outro, eu vou deixar nesse. O link do livro, se vocês quiserem ler. Eu vou adorar receber a opinião, ouvir o que vocês têm a dizer. Eu realmente gosto muito. Para mim é uma experiência. Para mim é uma experiência ver como cada um sente, cada um vê. É muito legal. Tive muitos comentários legais. Muitos comentários legais. Inclusive, os comentários foram tão legais que depois eu fiquei duvidando se eu tinha capacidade para receber aquele elogio, porque foi tão legal. É, Foi interessante porque dava para eu ver como a pessoa estava me vendo, dava para eu ver como ela se viu ali. O que despertou nela? Tipo, porque quando alguém dá uma opinião sobre algo, ele coloca a referência dele. Referência de quem ele é, do que ele viveu. E é muito legal. E dá para conhecer também se a pessoa ela é mais racional, se ela é mais emotiva, se ela lê e ela consegue se colocar de fora, ou se ela lê e entra na leitura. Dá muito para ver através dessas análises. E, cara, foi muito, muito interessante. Por exemplo, e minha irmã, ela não vai assistir esse vídeo aqui, eu aposto,
que eu vou falar sobre ela agora. E se você assistir, Duda, fofinha, parabéns. Parabéns. Não imaginaria você assistindo, até porque você é adolescente. Eu ainda te acho um adolescente. E na minha cabeça, adolescente não assiste vídeos com mais de 10 minutos. Opinião polêmica. Não você, a minha adolescente. Minha não. Minha irmã. Eu mandei pra ela e aí ela falou que ela leu o primeiro e o segundo. Aí ela falou que foi uma experiência meio creepy, que parecia um filme de suspense, com terror, com... Cara, eu esqueci o termo, e ela usou uma expressão em inglês que eu não sei qual que é um que faz assim, ó. Sabe aquele momento que a cabeça, tipo... Caramba, ela usa muito expressão em inglês, tá? Detalhe. Foi difícil pra mim traduzir tudo aquilo. E aí ela teve essa sensação que foi uma coisa mais esquizofrênica, psicodélica. Então, para ela foi muito uma viagem assim psicodélica com Percy Jackson, assim, com as histórias. Achei muito legal, muito legal. Inclusive, mostra um pouco como que é a mente dela, né? Como que é as coisas que ela consome e tudo mais. Uma pessoa fantasiosa. Eu adorei isso. E em parte disso eu fiquei pensando se ela me vê desse jeito também, né? Teve um amigo meu que fez referências a alguns autores e eu achei muito legal. E ele trouxe referências certeiras que eu falo que na hora que eu vi, realmente faz sentido ele trazer isso. Faz muito sentido, porque eu já pensei isso. E aí eu achei muito legal. Inclusive, é a área que eu sei que ele gosta, que ele já me contou uma vez que tem vontade talvez de fazer psiquiatria, e eu acho que ele vai fazer psiquiatria. Espero que realmente seja isso, porque eu acho que ele vai ser um ótimo profissional, um ótimo profissional. Mas ao mesmo tempo ele também falou que foi uma experiência que meio esquizofrênica também, e ainda falou do meu profano e sagrado, fez referência falando da Luísa Sonza. O que eu fiquei indignadíssima, que eu falei, não é possível. Você tá comprando uma obra que eu passei horas escrevendo com a Luísa Sonza. Nada contra a Luísa Sonza. Do contrário, tem uma música que eu gosto dela, mas eu não sou fã, assim, da Luísa. Eu não sou. Não é um tipo de música que eu falo assim, vou ouvir, porque é gostoso. Não. E tem uma música que eu gosto dela, e pra mim, não vou ser tóxica. Ela é uma boa cantora. Não tô tirando méritos, gente, só pra deixar claro. Não tirem isso de contexto, por favor. Nada contra a pessoa dela. Só não é o estilo de artista que eu gosto. Ponto. Enfim. E aí, ele fez essa comparação, eu achei muito engraçado. Inclusive, não é a primeira pessoa que me fala isso. E toda vez eu dou risada e falo que quero morrer. E começo a gritar, não. Aí depois, teve um também. Teve um que me falou querendo entender onde o personagem vai. E ele falou que foi uma experiência muito legal, que ele queria saber o que era cada coisa que estava acontecendo ali, a presença que ela viu, o peso que ela sentiu, com quem que ela estava conversando. Ah, detalhe, sobre a minha irmã, ó a espiral, ela agora acontecendo, eu voltando lá atrás. Minha irmã ainda falou assim que não ia ler o terceiro, porque era muito grande, ela tava com preguiça, e que os 10 capítulos é muita coisa, talvez ela não leia. Por isso que eu falei que talvez ela não assista esse vídeo. Enfim. Teve um amigo meu que ele queria entender tudo isso, e eu achei muito legal, porque realmente ele é uma pessoa que lê muito, ele gosta de saber, entender, ver, navegar por dentro, sabe? Achei isso muito legal, que eu vi um pouquinho dele também. E teve um que eu achei lindo, que ele falou que despertou nele vontade de escrever de novo, despertou pensamentos nele, que ele se viu ali em alguns momentos, principalmente no da máscara. E eu imaginava que ia tocar ele, porque ele é uma pessoa que ele ama muito. Ele ama muito, muito. E a máscara é muito sobre amor, muito sobre amor. Inclusive, tem gente que não pega, né? É interessante ver a leitura de cada um, porque tem gente que não pega essas coisas. Lê e vê de uma outra maneira. E não que seja errado, mas é o jeito da pessoa mesmo.
Porque se permitir a experiência completa, exige que você leia, assim, completamente, e às vezes tem que reler, reler, reler. E até porque um livro, esse livro, ele é uma espiral entre a escrita. Você vai ver que ela faz referência, ela vai e volta. A cada vez que ela volta, é um sentido de uma forma diferente. Às vezes parece estar falando a mesma coisa, só que falando de novo, você vai ver que tem um peso diferente. Enfim, eu achei muito legal. Muito, muito, muito legal. Todas as análises de cada um. A opinião de cada um. Acho muito, muito gostoso. Pergunto mesmo, mando mesmo para quem é próximo. O vídeo vai acabar por aqui. Eu ainda preciso estudar, porque eu não estudei ontem, domingo. Vou estudar hoje. Falta pouco para eu terminar a primeira unidade de cada disciplina. E olha, se eu conseguir terminar, na hora que eu conseguir terminar, eu vou ficar muito feliz comigo mesma, porque foi um passo grande, foi um passo bem grande. Porque estudar tudo aquilo sentindo, traduzindo, isso é muito legal. Eu tô feliz comigo. E se eu reprovar, eu vou aprender e sentir 2 vezes. Então eu tô contente. Quero comer uma besteirinha. Sempre que eu tô em casa, eu quero comer besteirinha. Eu adoro. Aí eu vou, como, volto, faço alguma coisa, vou fazer alguma coisinha. Vou me preparar pra estudar. Eu acho que agora vai ser mais fácil, porque eu gravei esse vídeo. E geralmente, quando eu faço alguma coisa que me deixa mais desacelerada, e o que eu estou sentindo agora, eu consigo pegar as coisas com mais rapidez. Então, é isso. Gente, muito obrigada. Vou deixar o link novamente do livro, quem tiver interesse. E se quiserem deixar a opinião de vocês, eu adoro ler, eu adoro, eu adoro. É como conhecer um pouquinho de cada um. Eu adoro isso. Então é isso. Tchau, gente. Obrigada.